Fala, jiu-jiteiros! Pra quem não me conhece, meu nome é Jennifer e agora eu vou fazer o primeiro vídeo aqui no meu canal. Eu vim contar um pouco sobre a minha história e toda a minha trajetória. Mas, pra não ficar algo chato e falar só sobre mim e falar sobre o jiu-jitsu, eu também vou dar algumas dicas pra vocês do que eu vivi no jiu-jitsu e o que eu acho bom pra vocês, quem iniciou e quem já tá no jiu-jitsu há um bom tempo. E ver o jiu-jitsu de uma forma diferente, porque eu vivia dentro de uma caixinha e meus pensamentos e as minhas ideias eram muito fracas. E eu acho que agora, com o tempo que eu tô no jiu-jitsu, eu acho que eu abri mais a minha mente e eu acho que eu quero também colocar isso na vida de vocês e poder ajudar quem treina jiu-jitsu já há muito tempo e quem não treina também e tá iniciando agora. Então, bora pro vídeo. Pra iniciar, eu vou contar que eu comecei com 16 anos de idade. Eu comecei perto de outubro, em dezembro. E esse período que eu comecei com 16 anos de idade foi um período da minha vida mais terrível. Eu comecei com obesidade, tinha depressão, tinha ansiedade. Eu comia muito sem parar. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês verem como eu era. Se você tem um peso, acha que o jiu-jitsu não é pra você porque você é gordinho ou porque você é cheinho, eu não sei como é que fala ultimamente agora, mas porque eu já fui e fica com medo de ir treinar. Cara, o jiu-jitsu, ele me ajudou muito. Então, assim, eu emagreci porque eu decidi. Claro que eu tinha emagrecido muito mais, mas eu voltei a engordar um pouco. Graças a Deus eu não voltei ao peso que eu era antes, já vai fazer acho que 5 anos que eu tinha aquele peso. E que eu me mantive nos 70, lá naquele peso eu já tinha 90. Então agora eu tô no número 7, e eu já cheguei a 70, agora eu tô com 76, 77, 78, por aí. E esse peso agora não é o que eu quero permanecer, claro que eu quero emagrecer mais pra mim poder lutar. Mas voltando ao assunto sobre a minha trajetória. A questão da obesidade, eu tinha muita ansiedade, eu comia sem parar. Então o jiu-jitsu também me ajudou nisso. Eu tinha muito medo de ir e ver que o esporte não era pra mim, porque o meu sonho era ser lutador, o meu sonho era lutar vários tipos de esporte, tanto o UFC, tanto como o MMA. Só que o jiu-jitsu eu me apaixonei profundamente, eu entrei de cabeça naquilo, eu falei, vou com tudo. E a partir dos meus 17 pros meus 18 anos eu comecei a competir, entre 17 e 18 anos. Eu lutei bastante campeonatos, assim, em um ano. Eu acho que eu lutei uns 13 campeonatos. E eu acho que foi a época em 2019, 2020. E essa época começou a pandemia. Então eu não conseguia treinar tanto como eu queria de faixa branca, mas eu competi bastante. Eu acho que eu vivi a minha época de faixa branca, assim, da melhor forma possível. Eu me arrisquei, eu entrei de cabeça. Todos os meus campeonatos, eu tinha uma mentalidade, sabe, perfeita, que eu acho que todos vocês que vão competir de faixa branca, eu acho que deveria ter. Claro que vocês vão criar uma forma diferente, uma mentalidade diferente para poder competir, mas a dica que eu tenho para vocês que vão competir de faixa branca é não tentar se cobrar tanto, é tentar ir e entregar o seu melhor. Eu acho que a gente começa a se cobrar muito na faixa azul. Então a faixa branca, ela é um começo para você se descobrir, para permitir ver se é isso que você quer, para permitir entender o seu jogo, entender o que você realmente quer para sua vida. Porque quando você tá de branca, você percebe que, cara, isso é muito legal. E é isso? Será que é isso que eu quero? Então você entra e vai. Vai sem medo, vai sem receio, falando, nossa, eu tenho que dar uma melhor. E eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ganhar ouro. Não. Meu pai, naquela época, ele me ensinava muito quando eu ia competir. Primeiro é um degrau. Você primeiro luta com a menina pra ganhar prata. E depois que você luta com a menina, e se você vencer ela, você luta com outra menina pra ganhar ouro. Então, tipo assim, você começa a lutar mais pra ver se você é capaz de ganhar o prata, ver se você é capaz de ganhar o ouro, ver se você é capaz de controlar o seu psicológico e ver se é isso que você quer. Então, o jiu-jitsu, ele me fez entender se eu sou capaz ou não de fazer as coisas. E ele me mostrou que eu sou. Tanto que eu fiquei invicto durante 12 campeonatos. Eu lutava um em seguida atrás do outro, lutei bastante. Alguns foram de WO, porque as atletas saíram. E outros foram lutando. Então foi, acho que 7 lutando por aí. E os outros foram de WO. E o último, o meu penúltimo, acho, eu perdi para segundo lugar e foi empate. E o que eu tenho para dizer para vocês, a minha primeira frustração que eu tive, assim, que eu acho que foi de verdade uma frustração,
foi nessa fase. Foi na fase que eu peguei, estava indo pra azul e eu lutei pra caramba. Eu tava muito cansada porque eu tinha acabado de lutar uma outra luta. Eu acho que foi isso. E aí eu fui lutar com essa pessoa, então, tipo assim, eu tava muito cansada porque eu não sabia que eram 2 lutas. E aí, o que que aconteceu? Eu tomei esse baque porque eu acho que a minha cabeça, ela era eu sou muito metódica, então tem que ser tudo em ordem. Se são 2 lutas, eu tenho que ter gás para 2 lutas, então o meu psicológico vai se preparar para as 2 lutas. E eu me preparei para uma, então isso me deixou meio frustrada. E eu acho que você que tá lutando agora, não tem que focar só em uma coisa. Seja livre, espontânea, não queira saber quantas lutas vão ser, não queira saber quantas atletas são, e se elas são boas ou ruins, ou o Instagram dela. Evite saber isso, porque é o seu momento, é o seu jogo que você tem que colocar. Não é lutar contra a pessoa, é lutar contra você mesmo. Então vai ter momentos que você vai estar bem, vai estar ruim. Então não depende do jogo dela, depende do seu, da sua força de vontade de querer. Então eu decidi focar, eu decidi lutar essa luta, e aí eu tomei um choque. Eu fiquei muito frustrada porque foi empatado. Eu estava nos 100 quilos, um joelho na barriga, faltando assim 3 segundos, assim eu ganharia uma vantagem. Só que o árbitro achou que iria dar pra ela, apesar de o meu, acho que foi eu que ganhei o último ponto. Então eu fiquei muito frustrada, mas eu aprendi uma lição aí, que tipo, pode acontecer o que for, você tem que estar pronta, porque o jiu-jitsu é uma caixinha de surpresas. E aí, vamos pra minha segunda história, que é a faixa azul. Eu peguei a faixa azul e eu não aproveitei a faixa azul, gente. A minha faixa azul foi a faixa mais triste. Então, assim, eu vivi minha faixa azul da pior forma possível. Eu lutei uma luta, perdi, foi muito sem graça. Foi algo assim, lutei o absoluto, perdi também. Foi, assim, muito triste pra mim. Foi a minha pior fase, foi a minha fase de azul. Porque eu fui muito testada, sabe? A minha cabeça me sabotou, a minha história me sabotou. Tudo em volta de mim eu achava que tava contra mim. Então, assim, a minha faixa azul foi bem triste. E entre os meus 19 eu parei um pouco do meu jiu-jitsu. E eu parei por quê? Porque eu não conseguia ver o jiu-jitsu e ver esse esporte da forma que eu deveria ver hoje, gente. Deixar bem claro, mestres, atletas, pessoas que falam mal de você, pessoas disso e daquilo, não tô querendo dizer isso. Deixa isso no de canto. Agora eu vou dizer assim, mestre que é bom, academia boa, pessoas boas. Mesmo tendo isso, vai haver pessoas ruins. E a minha cabeça tava meio assim, eu sentia que eu não tava fazendo mais parte daquela equipe. O que que acontecia é que eu tinha um mestre e eu tinha o filho do mestre. E esses dois, eles eram os mestres. E eu me adaptei com o mestre número 1, que era o pai. E depois, quando eu peguei a faixa azul, meio que quem começou a ser meu mestre foi o número 2, né? Que foi o meu mestre Diego. E aí, o mestre número 1, Jeremias, e o mestre Diego, eles são ótimos, são jogos diferentes. E eu fiquei meio assim, gente, eu tô meio perdida, o que que eu faço agora que eu peguei faixa azul? Tô indo pra competir, eu tinha um físico bom, eu estava lutando bem, porque eu pulei pra branca já com um físico legal. Só que eu não me adaptava com o jogo do Diego. E hoje eu vejo totalmente diferente, gente. O Diego cara, é incrível, ele tem um jogo muito top. Ele tem uma aula incrível. Eu não via daquela forma naquela época. Eu deixei, sabe, a frustração me dominar. Eu deixei minha mentalidade de pegar e tentar resolver o problema fraquejar, porque eu não conseguia chegar e falar, mestre, me senti abandonada, me senti, sabe, sem abrigo. Parece que ninguém quis mais investir em mim depois que eu perdi a luta. Só que não era isso, o mestre queria, sabe? Ele conversou comigo depois, ele queria ver se eu conseguia me adaptar com o jogo do Diego pra ver se eu iria evoluir naquela fase, né? Só que foi tudo muito novo, eu era muito nova, então eu tava meio perdida. Eu só me senti rejeitada, eu não consegui ver o que tava na minha frente, que era aproveitar a oportunidade. Então, quando vocês tiverem no jiu-jitsu, tiverem um professor e tiverem a oportunidade de desenvolver e achar que começar a pensar coisas negativas, vocês já chegam e já cortam isso. Tenta ver coisas positivas, porque eu vejo que isso é muito bom. O meu namorado, ele é assim, ele é uma cabeça positiva, uma cabeça focada, disciplinada, e eu acho que isso só tem a acrescentar o seu jiu-jitsu. Então, se você começar a colocar picuinha na sua academia, se você começa a fazer fofoca, se você começa a achar coisas ruins na academia e começar a pensar muito nisso, vai te prejudicar não só a sua vida quanto o seu jiu-jitsu. Então, tipo assim,
acabou. Corta da sua vida. Esquece. Foca em progredir, foca em melhorar e o que eu posso fazer pra conseguir. Então, é essa a dica que eu tenho pra te dar de azul. E agora eu tô de roxa. Estou voltando a treinar, estou voltando a competir. E eu vou contar muitas coisas pra vocês a partir desse vídeo. Vou contar muitas coisas sobre vocês, pra vocês, sobre o que eu vivi. E, cara, eu tô muito animada. Tô muito animada mesmo. Eu nunca tive essa comunicação, nunca tive esse jeito de olhar pra uma câmera e começar a falar. E eu falo muito, eu gosto muito da minha história, eu gosto muito de contar ela. Então, assim, eu tô muito feliz. E a minha última luta de azul foi sem kimono. E eu lutei no campeonato do meu namorado, que no caso é na casa do meu namorado, ele tem uma academia na casa dele. E eu lutei lá e aí a gente se conheceu e começou a namorar. E a gente já vai fazer, eu acho que 2 anos no final do ano. Então, assim, eu tô muito feliz, eu tô muito contente. Eu tô vivendo uma fase incrível da minha vida. Deus tá mudando a minha vida, sabe, extraordinária, sabe? Coisas que eu achei que eu nunca ia viver, eu tô vivendo. E eu quero poder compartilhar isso pra vocês. Então, não desista do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, além de te ensinar defesa pessoal, além de te ensinar hierarquia, além de te ensinar a ser uma pessoa melhor, ele ensina também que mesmo nas dificuldades, você vai ter forças pra continuar. Porque é lá que te testam, sabe? Já teve várias vezes de eu perder gás, já teve várias vezes de eu chorar, já teve várias vezes de eu falar, gente, eu não aguento. E aguentar, sabe? Então, o jiu-jitsu, ele salvou a minha vida por muitos tempos. E eu acho que vai salvar ainda muito mais. E eu vou postar também sobre as lutas que eu vou competir, porque eu pretendo lutar bastante agora. Hoje eu tô com 22 anos. Vou fazer 7 anos de jiu-jitsu esse ano. E eu tenho treinado bastante, tenho estudado bastante o jiu-jitsu. E agora o meu namorado é lutador de MMA profissional. Então a gente treina muito jiu-jitsu, a gente conversa sobre jiu-jitsu, não só como jiu-jitsu, como o UFC. Então o MMA. Então assim, tem muita coisa de luta aqui pra vocês. Esse canal vai ser específico esportes e um pouco da minha rotina que tem esporte. Então é isso, gente. Tomara que esse vídeo tenha ajudado um pouco de vocês. Foi um pouco longo, eu acho, né? Então, assim, eu vou fazer mais conteúdos bem diferentes. Não vai ser muito sobre mim. Eu acho que esse vai ser o único sobre mim. Ou todos vão ser sobre mim, um pouco da minha história do jiu-jitsu. Mas é isso, galera. Fiquem com esse vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem. Compartilhem um pouco. E ver se vocês vão gostar. Eu acho que tem muito ainda por vir. Tomara que vocês gostem. Quem sabe algum dia, sei lá, com 30 anos eu esteja lutando no Mundial. Eu sou sonhadora. Muito, mas eu também sou muito batalhadora. Então eu tô aqui pra mostrar um pouco de mim pra vocês. E tentar ajudar um pouco de vocês. Um pouco de vocês meninas, um pouco de vocês homens que já fizeram jiu-jitsu, estão desanimados. Vambora, gente. Vambora que o jiu-jitsu tá aí. E é isso, galera. Osso. E vocês vão ser agora minha família monstrona. Meus monstrões. E é isso, um beijo. Curtem aí. Tchau. Comentem se vocês gostaram desse vídeo, hein? Não esquece.